Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Atos. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra. Atos. Nós leremos capítulo 10. Atos 10, do verso 1 ao verso 8. Atos 10, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, 3 da tarde, um anjo de Deus se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, e tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou o anjo, ele falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Vamos orar? Põe a mão no seu coração, fala assim: Deus, fala comigo nessa noite. Fala meu coração, Pai. Eu vim aqui na tua casa, para os que estão aí no templo, os que estão nesse momento aí assistindo pela internet. Deus, eu parei meu tempo, eu estava fazendo, e estou agora em frente à televisão, ou no celular, assistindo, ouvindo a tua palavra. Fala o meu coração. Nós precisamos pedir a Deus: Deus, fala o meu coração. É a palavra de Deus que foi lida. Em nome de Jesus, meu Deus, fala o nosso oração nessa noite. Amém. Podem sentar, gente. Quem era esse homem Cornélio? A palavra de Deus diz que ele era um centurião. Para a gente entender, seria um centurião. A guarda romana, ela era formada por grupos de soldados, aonde o grupo maior era uma legião. A legião era formada por 6.000 soldados. Essa legião, por sua vez, era dividida em 10 cortes. Cada corte tinha 600 soldados. E essas cortes, por sua vez, eram subdivididas em grupos menores, aonde alguns grupos eram formados de 100 soldados. Então, aquele capitão, ele comandante, aonde tomava conta de um grupo de 100 pessoas, era chamado de centurião. Para a gente entender um pouco, às vezes o nome de Cornélio não era centurião Cornélio. Centurião, ele tomava conta de 100 soldados. Mas quem era esse Cornélio? Nós lemos um texto onde começa assim, morava em Cesareia. Essa Cesareia não é Cesareia de Filipos, essa é uma Cesareia marítima, então é outra Cesareia. Morava um homem de nome Cornélio. Aí tem umas características desse homem: um homem piedoso, nós vamos falar um pouquinho para frente, seria piedoso, um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem exemplar no seu lar, porque ele diz temente a Deus, ele e toda a sua casa. Então, se ele não fosse um exemplo dentro da sua própria casa, sua esposa, seus filhos também não seriam tementes a Deus, pelo exemplo dele. Então, ele falava assim: um homem temente a Deus, um homem exemplar ali na sua família, né? Um homem que cuidava ali, né, piedoso, ele cuidava das pessoas dali da sua região. A Bíblia nós lemos e diz: ele cuidava dos mais necessitados, ele ia cuidar de todos ali, estavam na comunidade dele, na cidade dele ali, sempre precisando de algo. O Cornélio estava ali. Seria aquela pessoa, vamos botar hoje em Valadares, está fazendo frio, não é de fazer,
Aquela pessoa, em uma hora dessa, estava preocupado, eles estão na rua, e estava saindo de casa agora, já um carro lotado de cobertores, de coisas para estar levando ali para essas pessoas que estão na rua, de comida, de alimento, sempre preocupado com o próximo. Cornélio, um homem sempre preocupado com o próximo, temente a Deus, orava constantemente, então um homem de oração. Nós lemos na palavra de Deus, onde acabamos de ler, onde diz assim, orava, ou constantemente orava, ou seja, um homem de oração. Então talvez você está me ouvindo, está se identificando com esse Cornélio. Olha, eu sou um homem temente a Deus, ou uma mulher temente a Deus, eu oro constantemente, eu sempre estou querendo o melhor do próximo, eu não desejo mal para ninguém, eu sou uma pessoa realmente e ama a obra do Senhor, eu me envolvo com os trabalhos da igreja sempre que eu posso, eu estou envolvido ali na obra de Deus. Esse era Cornélio, e talvez você está se identificando com esse Cornélio, mas lendo esse texto, lendo a palavra de Deus, esse texto nos mostra, e é o tema da nossa mensagem nessa noite, e ser bom, entre aspas, e bom, só existe um, é Jesus, mas ser bom e temente a Deus, não significa ser salvo. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Talvez você se sente uma pessoa boa, talvez você é temente a Deus, você sempre se preocupa com o próximo, mas olha, ser bom e temente a Deus não é o suficiente para ser salvo. Porque senão a obra de Cristo na cruz, a morte de Cristo na cruz, seria em vão. Porque aí a salvação já seria pelas obras. Eu sou bom, eu não desejo mal ao próximo, eu sou temente a Deus, eu me envolvo com uma obra de Deus, com a casa de Deus, eu sou salvo. Não. Então você pode ter todas essas características, você me ouve na internet, talvez você se identificou quando eu estava lendo esse texto de Cornélio, aonde falava de Cornélio, você diz, nossa, eu sou esse aí, ó. Eu sou temente a Deus, eu sou piedoso. Piedoso no Antigo Testamento significava mais, aquele homem tinha muita compaixão, tinha dó do próximo. Já no Novo Testamento, essa palavra piedoso, já é uma palavra onde as pessoas oravam, assim, mais buscando mais comunhão com Deus, era uma pessoa que tinha um respeito maior às coisas religiosas, uma pessoa tinha uma devoção a Deus, era uma pessoa piedosa. Então o Novo Testamento está dizendo, olha, Cornélio era um homem que tinha uma devoção enorme para Deus, era um homem que se envolvia com as coisas religiosas e tinha um respeito enorme pela obra de Deus, pela casa de Deus, temente a Deus, dava esmolas, jejuava, era um sacerdote do lar, usava um bom testemunho entre todos, ele era conhecido na terra, mas também era conhecido nos céus, e nós lemos aqui um versículo onde o anjo disse assim, olha, as suas esmolas, as suas orações chegaram aos céus, então ele também era conhecido nos céus. Só e a sinceridade, ele era bem sincero nas coisas que ele fazia com Deus. Só e a sinceridade não é suficiente para levar uma pessoa para o céu. Deus conhece seu coração. Você pode ser sincero na sua obra, no que você faz, mas a sinceridade não é suficiente. Então, o primeiro ponto eu iria tratar nessa noite com você é ser religiosamente sincero não é suficiente para alguém ser salvo. Eu vou repetir. Ser religiosamente sincero não é suficiente para alguém ser salvo. Nós temos um exemplo clássico. Nós acabamos de ler sobre esse homem, Cornélio. A sinceridade dele no ajudar o próximo, a sinceridade dele de estar ali no trabalho da igreja, a sinceridade dele de estar na obra do Senhor. Era um homem prosélito, ele se converteu ao judaísmo,
Então ele obedecia às regras do judaísmo. Tanto nós começamos a ler dizendo que às 3 horas da tarde, a hora nona, e era um costume dos judeus, parou para orar. Então Cornélio se identificava com a obra de Deus. Ele era sincero no que ele fazia. Mas ser religiosamente sincero não é suficiente para ser salvo. Capítulo 11, no versículo 13 a 14, nos afirma, e Cornélio não era salvo, mesmo com todas essas características. Capítulo 11, versículo 13 a 14, diz assim: e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua asa. Isso aí já é Pedro, quando ele volta lá para a Judéia, ele é questionado pelos judeus, porque ele saiu para ir na casa de Cornélio, e Cornélio era um gentil. Só para a gente entender esse contexto, os judeus, eles não se relacionavam com os gentios, porque eles viam os gentios como pessoas imundas. Eles não se identificavam como gentios, porque para eles, Deus era um Deus salvador apenas para os judeus. Então, quando Deus dá uma visão para Cornélio, para Pedro, primeiro, no versículo 9 em diante do capítulo 10, ele está mostrando para Pedro ela cortina, não sei se vocês lembram, aonde aparece uma cortina e desce do céu, uns animais, quadrúpedes, vários animais, aonde para os judeus eram animais imundos. Aí Deus vira para Pedro, dizendo assim: Pedro, mate homem. Isso aconteceu na hora sexta. A hora sexta era meio-dia, Pedro estava com fome. Aí, enquanto preparava a comida de Pedro, Pedro subiu ao terraço para orar. Aí Deus dá essa cortina para Pedro, uma visão, aonde Pedro vê os animais, e nessa visão aparece uma voz dizendo: Pedro, mate homem. Pedro diz: não, Senhor, jamais eu faria isso, jamais eu comeria uma coisa imunda. E essa visão aparece por 3 vezes, até que Pedro entende, e era Deus falando a oração dele, e ele procura entender o que está acontecendo, ele procura entender o significado dessa visão. Aí nós vamos ir no segundo ponto. Antes do segundo ponto, deixa eu só terminar de ler capítulo 11, versículo 13 a 14. Ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa. Ele dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo, tu e toda a tua casa. Então esse versículo está nos afirmando que Cornélio não era salvo. Não pode ser salvo para quem já é salvo. A salvação vem para os perdidos. Então, quando ele está dizendo: olha, vai até a casa de Pedro, ele vai vir ministrar a palavra para que seja salvo você e a sua casa, ele está dizendo: Cornélio, mesmo com toda piedade, mesmo com todo temor a Deus, mesmo com todo o trabalho ao próximo, de ajudar o próximo, você não é salvo. Esse versículo nos afirma isso. O segundo ponto que eu quero ver com vocês é que a salvação é uma obra divina realizada pela graça. Então a salvação não é um merecimento nosso, não é por algo que nós fizemos e nós vamos ser salvos. Não, a salvação é pela graça de Deus, mas opera por meio de instrumentos humanos. Deus opera por meio de instrumentos humanos. Versículo 4 e 5, olha o que nós acabamos de ler, versículo 4 e 5. Cornélio, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: e é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, o anjo não pregou a palavra, o anjo entregou a mensagem de Deus. Deus mandou o anjo transmitir uma mensagem, mas quem pregou a palavra foi Pedro. Foi Pedro. Olha o versículo 5. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem sobrenome Pedro. Antes de salvar os gentios, Deus sabia que Pedro e os judeus não se envolviam com os gentios.
E sabia que os gentios, eles tinham receio de receber os judeus, porque os judeus se sentiam uma raça superior, e Deus veio apenas para eles. Meu irmão, Deus preparou situações para, na hora que esse encontro ocorresse, o gentio fosse salvo, ele pecador fosse salvo. Deus sempre cria situações, sempre. Deus deu a visão para Pedro, eu acabei de falar da cortina, aí Pedro, não, Senhor, mas é impuro. Ele falou, não torne impuro, eu tornei puro. Então Pedro, na hora que estava buscando o significado, Deus havia dado para Cornélio, e nós lemos, também uma visão que deveria chamar Pedro. Então, na hora que os dois funcionários de Cornélio, mais um soldado piedoso, também era um soldado que respeitava a obra de Deus, eles chegam à casa de Pedro, Pedro está tentando entender a visão. Quando eles explicam para Pedro o que aconteceu, Pedro entende, opa, o evangelho não é apenas para os judeus. Jesus morreu em uma cruz, não apenas para os judeus, e sim para todo mundo. Ele entende isso. Aí ele sai e vai com aqueles homens até a casa de Cornélio, anuncia o evangelho e Cornélio é salvo. E esse texto está nos ensinando. E nós temos o privilégio, nós, igreja do Senhor, nós temos o privilégio e a responsabilidade de anunciar o evangelho. Os anjos não vão anunciar o evangelho. Os anjos vão transmitir uma mensagem. Deus apareceu, manda os anjos aparecem, transmitem uma mensagem de Deus. Mas em pré a palavra somos nós. Nós, igreja do Senhor, precisamos entender isso. Nós precisamos entender a responsabilidade e o privilégio, e é um privilégio, e o privilégio de anunciar as boas novas, de anunciar a salvação em Cristo é nossa. Isso é um privilégio. Nós precisamos sair dessa noite entendendo isso, dizendo, Deus, usa-me. Deus, eis-me aí. Deus, eu estou à sua disposição. Mas por que chamou Pedro? Por que chamou Pedro e não Filipe? Lá em Atos, no capítulo 8, versículo 4, lembra daquele Filipe? O Espírito Santo mandou ele até a beirada de uma estrada, onde passava um rapaz na carroça, e na hora ele ia passando a roça, o Espírito Santo conduz Pedro a perguntar para ele, se ele estava entendendo o que ele estava lendo. Aí Pedro, o eunuco, era a história do eunuco, onde Filipe fala assim, você entende o que você está lendo? Ele estava vindo de vamos botar assim, de um acampamento religioso, e ele está lendo o livro de Isaías, e aí ele está lendo, não está entendendo nada, e Filipe, conduzido pelo Espírito Santo, pergunta, você está lendo, você está entendendo? Ele fala, não, como é que eu vou ler se não tem quem me explique? Filipe entrou, explicou sobre o evangelho, ele aceitou a Cristo, anunciou, e aquilo que Isaías estava apontando era o Cristo, e já veio, e já morreu, e já ressuscitou. Mas por que não usar Filipe, já estava em Cesareia, e sim Pedro? Em Atos 2, há um derramamento do Espírito Santo, ali, nos apóstolos, e eles ali são batizados, ali eles recebem o Espírito Santo. Só que eles estavam entendendo, e aquele batismo do Espírito Santo era só para os judeus. Deus, ele faz a obra tão completa, e se Pedro apenas fosse lá, anunciasse o evangelho para Cornélio e fosse embora, e não tivesse, ou outra pessoa anunciasse, Cornélio fosse salvo, Pedro e os judeus eram os líderes religiosos daquela época, eles iam continuar achando que a ação do batismo do Espírito Santo era apenas para eles. Aí por isso, e Deus não usa Filipe, Deus usa Pedro, para que Pedro vá, presencie
a mesma ação do Espírito Santo de Atos 2, ele presencia lá em Atos 10 na vida de um gentil. Aí Pedro entendeu, e a morte de Cristo na cruz não foi apenas para os judeus, e o batismo e o derramar do Espírito Santo não foi apenas para os judeus, também foi para os gentios. Hoje, gente, é maravilhoso a gente conseguir entender a forma de Deus operar. Deus podia tranquilamente usar Filipe. Filipe ia lá e anunciar o evangelho, e assim como o eunuco se converteu, o centurião Cornélio também iria se converter, sem dúvida. Mas na hora, no capítulo 11, Pedro volta e é questionado pelos judeus. Pedro explica isso, ele fala: não, deixa eu falar para vocês, eu presenciei o batismo do Espírito Santo em Atos 2, né, lá só com a gente, com os judeus, mas eu também presenciei o batismo do Espírito Santo lá para os gentios. Então ele consegue entender, e Cristo veio, morreu na cruz para todos nós, não apenas para um povo seleto, não apenas para um povo separado, não, é o povo de Deus, é o povo separado, independente de cor, independente de condição financeira, independente de classe social, independente se é judeu, se é gentil. Arrependei-vos e crede no evangelho. Cristo veio, foi para mim e para você, meu irmão, independente. A lei de Moisés era um muro entre os judeus e os gentios, e esse muro havia sido derrubado na cruz. Vamos ler aí Efésios capítulo 2, abram por favor em Efésios capítulo 2, e vamos ler do versículo 14 e 18, se puder pôr no telão para a gente, Efésios 2, 14 a 18, vamos ver esse muro sendo derrubado lá, derrubando essa lei de Moisés. Olha e diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, e estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vamos continuar, 17, 18. E vindo, evangelizou paz a vós outros, e estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, e por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então Pedro precisava presenciar aquilo para derrubar aquela lei. Era muito forte aquele muro levantado pela lei mosaica, pela lei de Moisés entre os judeus e os gentios. Não eram gentios apenas, estavam ali interessados, querendo uma palestra sobre a religião judaica, não, eram pecadores, perdidos, implorando para saber, para encontrar a salvação. Eram pecadores, eles reconheciam. No capítulo 11 nós lemos, no versículo 13 a 14, e Cornélio orava pedindo a Deus: Senhor, me mostra a salvação, me mostra o caminho da salvação. Então ali naquele momento eram pecadores querendo conhecer de como ser salvo. A religiosidade mata, meu irmão. Às vezes nós temos vindo à igreja anos e anos e anos, somos simplesmente religiosos. O Espírito Santo possa sondar seu coração nessa noite e possa confirmar se você tem sido um religioso, se você tem sido um verdadeiro cristão. Assim como Cornélio. E você se sente como um Cornélio, você possa tomar uma decisão nessa noite. E o terceiro ponto eu iria tratar nessa noite, e a ideia de que todas as religiões são boas, ela é completamente falsa.
A gente ouve muito isso. Não, toda religião é boa. Toda religião leva a Deus. E dizem que devemos adorar o Deus de muitos nomes e não mudar a religião das outras pessoas, estão em conflito com as Escrituras. Ornélio tinha piedade, Ornélio tinha moralidade, moralmente um homem, mas não era salvo. Não era salvo. Mesmo sendo um homem bom e temente a Deus, se Ornélio não ouvisse a mensagem do Evangelho e não cresce em Cristo, não haveria esperança nenhuma para ele. Não haveria, mesmo frequentando a igreja. Ele precisava crer no fundo do coração em Cristo, e Ornélio fez isso. A teoria e toda religião leva a Deus, ela é furada, gente, é furada. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho. Não são várias religiões, são todas as religiões e pregam a Cristo. Todas as denominações religiosas, de placas religiosas, e pregam a Cristo. É diferente. Eu não estou falando de uma placa batista, de uma placa presbiteriana, de uma placa assembleia, não. Todas as placas religiosas e pregam a verdade, pregam a Bíblia, pregam a Cristo, sim. Porque Jesus disse aqui, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa teoria de que todas as religiões levam a Deus, não é isso que a Bíblia nos diz, não é. E por último, o quarto ponto: não pode haver fé sem a palavra. Eu tenho fé, mas eu não leio a Bíblia. Eu tenho fé, mas eu não tiro um momento para intimidade com Deus em oração e leitura da Bíblia. Não dá para ter fé sem a palavra de Deus. Não dá. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz: de sorte, e a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé é o ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E na verdade, meu irmão, a nossa bondade, ela é totalmente corrompida pelo pecado. Nós somos pecadores, e nós só podemos vencer o pecado pelo sangue de Jesus. Só pelo sangue derramado na cruz, não pela nossa bondade. E nós somos pecadores, e a nossa bondade é corrompida pelo pecado. Precisamos de Cristo, porque só nele nós somos justificados. É ser justificado, é você reconhecer Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, e Deus falar assim, bati o martelo, esse agora é meu. Eu fui justificado pela morte de Cristo. Eu aceitei a Cristo. Eu reconheci Cristo como meu Salvador. Eu reconheci Cristo como meu único e suficiente Salvador. Deus, bate o carimbo. Fui justificado. Ora, daí em diante eu preciso de um processo de santificação. A santificação é um processo diário. A justificação não. Eu já fui salvo. Eu fui salvo em Cristo Jesus. Agora eu preciso desse processo de santificação. E Jesus nos ordenou: sede santo como eu sou santo. É um processo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: existe apenas um mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? É Cristo. Só um mediador. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro,
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa e sejamos salvos. Não há outro nome, não há outro nome, só o nome de Jesus. Em Romanos 10, 9, nos dá a oportunidade de, e se você ainda não entregou sua oração a Cristo, você fazer isso nessa noite. Romanos 10, 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres, e Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É simples, isso é pessoal. Eu não posso fazer isso por você. Os pastores dessa igreja não podem fazer isso por você. É você. Ah, mas eu sou religioso, eu estou na igreja há não sei quantos anos, eu me envolvo com a obra da igreja, eu me envolvo. Não seja um Cornélio. Não seja um Cornélio. Cornélio era um homem bom, era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, mas não era salvo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres, e Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, assim: Deus, se eu tenho vivido como um Cornélio, nessa noite, Pai, eu peço ao Senhor, e vai falando com Deus, eu peço ao Senhor, eu sou mude a minha história. Sim, Deus, eu confesso Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, faça isso. Se você ainda não confessou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, se no teu coração você não creu e Deus o ressuscitou dentre os mortos, faça isso nessa noite. Deus, eu creio. Eu creio. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, e você quiser fazer isso, levante-se do seu lugar, venha aqui na frente. Se você ainda não entregou e você quer fazer isso publicamente, quando eu faço isso publicamente, eu estou dizendo para todos, inclusive para o inferno: olha, a minha vida é de Cristo, a minha vida é de Deus. É como uma aliança, e eu coloco, e nós colocamos na mão, nós estamos dizendo para os outros: olha, essa aliança significa eu sou comprometido. Essa aliança significa eu tenho um compromisso. E quando você reconhece a Cristo publicamente, você é batizado. Aí é um outro processo onde você vai continuar e vai batizar se você ainda não é. Você está reconhecendo publicamente e mostrando para todos, e você é de Cristo. Você me ouve na internet, talvez você ainda não entregou sua vida a Cristo. Se você não fez, se você puder, coloque-se de joelho. E se você não puder ajoelhar, fique de pé. Mas ponha a mão no seu coração, entregue sua vida a Cristo nessa noite. Essa mensagem é uma mensagem evangelística. É uma mensagem onde Cristo está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então talvez você esteja cansado, talvez você se sinta oprimido, e Jesus está falando nessa noite: vinde a mim, vinde a mim. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada um, Pai. O Senhor sabe, meu Deus, em verdadeiramente já entregou a vida ao Senhor, ou em tem vivido como Cornélio. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Meu Deus, o Senhor possa alcançar essas orações nessa noite, como um dia o Senhor alcançou o meu. O Senhor usa pessoas. Um dia, Deus, uma senhora passou, me deu um bom dia, e através daquele bom dia, eu tive uma visão, aonde eu me via fazendo coisas nojentas, e ali eu entreguei o meu coração para o Senhor. Eu tinha 19 anos, mas o Senhor usou pessoas, o Senhor usou uma senhora para dar um bom dia, o Senhor usou pessoas, e o Senhor possa usar, meu Deus, os teus filhos nessa noite, os Cornélios,
possam ser recebidos pelos Pedros, e o Senhor vai levantar e tem levantado. Meu Deus, o Senhor move situações, o Senhor é um Deus aonde, nesse momento, o Senhor pode estar criando situações, e os Ornélios, os teus filhos têm orado, sejam alcançados nessa noite. Eu creio, meu Deus, o Senhor pode alcançar orações nessa noite. Meu Deus, são Cornélios e Cornélios e têm vivido vidas achando que estão salvos, mas não estão. Meu Deus, eu creio, o Senhor está levantando situações, como o Senhor criou essa situação com Pedro tendo uma visão, um anjo aparecendo para Cornélio, e na hora eles se encontraram, eles não tiveram dúvida, e tudo aquilo foi criado, movimentado, argumentado, organizado pelo Senhor para aquele momento, para que houvesse salvação. Que o Senhor possa fazer isso essa noite, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos, saímos daí felizes, saímos daí um coração agradecido, por saber, e para o Senhor basta uma palavra, e aonde esses Ornélios, e nós temos orado, estejam, podem ser alcançados pelo poder do teu evangelho nessa noite, em nome de Jesus. Completa essa palavra, Deus, no coração de cada um. Amém.